As muitas mulheres em mim. A mulher, ela tem diversos papéis, não tem? Todas nós, não sou só eu não, né? Todas nós temos diversos papéis. E eu achei essa foto bem apropriada, porque ali está uma mesma mulher, ora ela está carregando uma roupa, está fazendo ginástica, ela está saindo para trabalhar, ela está servindo os filhos, ela está preparando alguma coisa do seu trabalho em casa, e esse é o nosso papel. Ora, nós somos filhas, não é assim? Quantas vezes eu vejo muitas das irmãs aí, às vezes já estão com as mães, com os pais, na terceira idade, precisando de cuidados, e aí leva para médico, ajuda, acompanha, vai em tal lugar. Ora, nós somos mãe, ora, nós somos irmãs, em determinado momento, esposas, amantes, amigas, profissionais, administradora do nosso lar, dona de casa, serva de Deus e mulher. Então, são muitos papéis que todas nós lidamos com ele. E o mundo atual, ele cobra de cada uma de nós, cada vez sermos mais eficientes, buscarmos a excelência, né? O mundo hoje propaga isso, a excelência, condena o ócio, impõe a cada uma de nós, né? Muitas mulheres aqui têm uma dupla jornada de trabalho, porque trabalha fora e quando chega em casa tem que dar conta do serviço e da administração do lar, e muitas vezes nós ficamos nos questionando como que eu vou dar conta disso tudo sem me estressar e sem entrar em parafuso. E a sensação que eu tenho muitas vezes, não sei se vocês já tiveram essa sensação, é que é cobrado de nós que a gente seja o quê? Uma mulher maravilha, uma super mulher. Agora, muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregadas, não é, gente? E até a Mulher Maravilha cansa, não é? Até a Mulher Maravilha cansa. E às vezes nós ficamos assim, sem saber mesmo o que fazer, ansiosas, aflitas, perdidas no meio de tantos afazeres, de tantas coisas, pressionadas pelas situações, cansadas com tudo que a gente tem que dar conta, e questionamos muitas vezes, Deus, como é que vai ser isso? Né? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Como que eu vou crescer em meio a tudo isso? E a Bíblia nos traz ensinamento na vida de várias mulheres. E eu acho lindo, é que a Bíblia ela não esconde nem os defeitos, as imperfeições, as fraquezas, e ela também não deixa de contar a força que essas mulheres têm, ela revela o potencial dessas mulheres e a virtude de cada uma delas. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto que está em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 a 31, que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido está nela confiado, e não haverá falta de ganho. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da sua casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força, fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da cidade. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça.
Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Coisa linda esse texto, né? Uma mãe chamando seu filho e ensinando a ele como deveria ser a mulher que ele deveria escolher. Quem não gostaria de uma mulher dessa para o filho, né? Todas nós que temos filhos queremos uma mulher assim. E esse texto, ele vai falando de uma mulher virtuosa, com o marido, com os filhos, com ela mesma, né, com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor e com Deus. Essa mulher, ela é vista, essa palavra virtuosa, se a gente for olhar no original, significa que é dotada de um caráter nobre, uma pessoa que tem conhecimento de coisas úteis. Então, todas nós queremos ser mulheres assim, virtuosas, dotadas de um caráter nobre e termos conhecimento de coisas que são úteis. Essa mulher é uma mulher que cuida da sua casa, não foi isso que a gente leu? Ela cuida da casa e também cuida de empreendimentos fora do seu lar, fora da casa. Ela tem bom gosto para se vestir. Ela se veste de quê ali? De seda e de púrpura. Ela tem bom gosto. Mas ela entendeu que a aparência não é tudo, porque também ela cuida do seu interior, não é? Ela dá a entender que ela sabe estabelecer prioridades na sua vida, que tem as coisas, as prioridades, e que ela não é ligada a futilidades. Então, essa mulher, ela me encanta. Confesso que muitas vezes eu imaginei assim, nossa, essa mulher está lá longe, essa mulher nem existe, é uma mulher irreal. Como que pode? É impossível ser como uma mulher dessa. Mas com o passar dos anos e a maturidade vai chegando, a gente vê que Deus estabeleceu um padrão de mulher que Ele deseja para cada uma de nós que somos suas servas e que somos cristãs. E a gente vai entendendo que a mulher realmente tem diversos papéis, porque essa mulher aqui tinha inúmeros papéis, né, e que o padrão que Deus quer que eu e você busque para a nossa vida como mulher é o padrão que foi estabelecido por essa mulher. Muitas vezes eu tive vontade de sentar e conversar com ela, e outras vezes eu vou falar com você, me deu vontade de dar uns esfregão nela. Eu li essas coisas e falava assim, mas como é que pode, né, uma mulher ser assim, ser desse jeito? A vida dela, a eloquência, o jeito dela falar com sabedoria, diz a palavra do Senhor, com doçura, a força dela, a disposição dessa mulher para trabalhar, o modo dela governar a casa dela cuidar do marido, dela administrar as tarefas, dela auxiliar os filhos, o investimento que ela faz na vida dos filhos, o exemplo moral que essa mulher dá para a gente, tudo isso fizeram com que nascesse e brotasse do meu coração o desejo de procurar ser como essa mulher e de orar e de pedir a Deus que me desse graça e sabedoria para espelhar na vida dessa mulher, para que ela fosse um exemplo, para que eu pudesse edificar a minha casa, cuidar do meu esposo, dos meus filhos e desenvolver em mim uma força tal igual está presente na vida dessa mulher. Nós somos mulheres que vivemos em pleno século 21, não é verdade? Todas nós estamos vivendo nesse século. E hoje as mulheres trabalham, estudam. Muitas mulheres hoje são independentes dos homens. Algumas ganham mais do que os seus maridos. Não é verdade, gente? Algumas mulheres buscam ser melhores que os homens. E embora a gente viva no século 21, não poucas mulheres sofrem com a violência doméstica. Muitas mulheres, ao sair para trabalhar,
elas precisam deixar seus filhos em casa e sofrem com isso. E como que nós, né, mulheres criadas à imagem, à semelhança de Deus, para a glória de Deus, como que nós vamos lidar com todas essas coisas, criadas para ser auxiliadora, uma ajudadora, aquela que está do lado, que não é menor em momento algum, mas aquela que está ali do lado, para poder auxiliar. Como que nós vamos lidar com todas essas situações? Aqui fala no texto que o seu valor excede ao de finas joias. Quando você põe um anel no dedo, aquele anel, ele embeleza as suas mãos, não é? Embeleza os seus dedos. Quando você usa um cordão, o seu colo, ele fica bonito, né? Aquilo traz beleza ao seu colo. Então, dá a entender, se uma joia, ela visa embelezar e enriquecer o nosso exterior, nós como mulheres, como joias raras, o nosso papel é embelezar a vida daqueles que estão ao nosso lado. E quem está do nosso lado? Marido, quem mais? Filhos, quem mais? A sogra, a nora, quem mais? Os netos, o genro, as amigas, os irmãos da igreja, o pessoal que está no nosso ambiente de trabalho, o nosso vizinho. Então, nosso papel é esse, é embelezar. Nós somos joias finas, separadas, escolhidas, preparadas pelo Senhor. Então, esse é o nosso papel. E nós, como que nós vamos resplandecer na vida, embelezar, né? Ser luz, fazer brilhar na vida dessas pessoas que estão ao nosso redor? Como que nós vamos dar conta de tantos papéis e de abençoar tanta gente que está ao nosso redor? E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Como que nós vamos exercer esses papéis? E aí o primeiro, eu estava pensando que a primeira coisa que tem que vir em mente é que nós temos que ser uma mulher equilibrada. Fala para quem está do seu lado, busca ser equilibrada. Busca ser equilibrada. Você sabe por quê? Porque mulher equilibrada, ela consegue equilibrar melhor as coisas e os seus muitos papéis. Não é muito mais fácil para você equilibrar os seus papéis quando você é equilibrada? A pessoa que não tem equilíbrio, ela tem muito mais dificuldade em viver tantos papéis. Então, as nossas responsabilidades diárias, a nossa sobrecarga de trabalho, os nossos relacionamentos, a pressão para cumprir os muitos compromissos sociais, porque a gente não tem. Não é só o nosso. Depois que você casa, você tem os seus compromissos, mas você tem os compromissos de quem também? Do marido e dos filhos. Quem tem filho pequeno? Leva filho no aniversário de um, busca filho em tal lugar, leva filho para tal aula, busca filha de tal lugar. Não é assim, gente? Muitos compromissos, né? Nós temos muitas frustrações, não é? A necessidade de nos adequarmos. Muitas ainda estão nesse período que estão preocupadas com os padrões que são impostos pela sociedade. E esses fatores todos, eles vão proporcionando em nós um certo desequilíbrio. E aí nós vemos, né, algumas características de uma mulher que está desequilibrada. Alterações de humor, né? Eu queria que você fosse se situando aí. Facilidade em sair do eixo diante dos problemas, dos imprevistos. Mulheres irritadas demais, qualquer coisinha irrita. Mulheres exaltadas, se exaltam demais. Descontroladas, murmuradoras, briguentas, arrumam briga por pouca coisa, não consegue relevar. Isso tudo aí são características de mulheres que estão precisando trabalhar pelo equilíbrio. Então, nessa luta de manter-se bem, as mulheres sofrem mais do que os homens, porque, além de tudo, nós ainda temos um probleminha que se chama hormônios. Nós temos o probleminha da TPM, que os homens não têm. Não é assim? E nós temos que lidar com tudo isso. E às vezes fica mais difícil para a gente manter a harmonia em meio a tantos sentimentos. Agora,
se falta harmonia, tudo o que acontece à nossa volta vai parecer ser maior do que é na verdade, né? Então, a Bíblia menciona, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 4, 1 a 3. Vamos ler esse texto. Esse texto vem falando para a gente o seguinte, Efésios 4, 1 a 3. Rogo-vos que andeis de um modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que seria andar de um modo digno? Significa viver uma vida cristã equilibrada. Esse texto de Efésios, ele vai trazendo para cada uma de nós qualidades, vai mostrando para a gente que as qualidades da mulher equilibrada, ela envolve aí, né, o aspecto emocional e também o aspecto espiritual. Nós temos que trabalhar as nossas emoções e temos que trabalhar o nosso espírito. Eu conheço muitas mulheres, queria que você pensasse comigo, se você não conhece gente assim, que elas têm uma vida devocional em casa, muito boa. Mulheres que às vezes levantam de madrugada para orar e para buscar ao Senhor. Mulheres que fazem culto com a sua família. Mulheres que vão muito à igreja, mas que são mulheres extremamente críticas, que gritam demais dentro de casa. Algumas não gostam de trabalhar para o seu sustento. Muitas, apesar de orar, de ir à igreja, de jejuar, às vezes gabam-se da sua religiosidade. Algumas tratam as pessoas mal. Agora raciocina comigo. Que equilíbrio, que bom senso há entre as emoções e o espiritual dessa mulher. Está faltando o que aí? Um equilíbrio. Então, uma pessoa equilibrada, ela não se coloca acima dos outros. Uma mulher equilibrada não deseja a posição da outra mulher, nem as coisas da outra mulher. Ela agradece e ela acata os conselhos que são lhe dados. Ela não usa a força que ela tem, ou a posição que ela tem para ofender, para magoar as outras pessoas, ou para maltratar o seu próximo. Ela respeita e considera aquele que está ao seu redor. Ela aguenta as provocações. Ela sabe se calar. Ela suporta as vicissitudes da vida, os intempéries que a vida nos oferece muitas vezes. Ela não é precipitada nas suas palavras, nos seus atos. Ela abençoa os outros e não vive criticando todo mundo que está ao seu redor. Agora, nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Todas nós temos emoções e vivemos situações que precisam ser trabalhadas dia a dia na nossa vida. Quantas vezes nós não tomamos decisões equivocadas, por pressão que estamos sofrendo ou por ansiedade que nós estamos passando? Agora, Deus prometeu nos dar descanso. Não foi assim que Deus falou conosco? Lá em Mateus 11, 28, Ele promete: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a vossa alma. Eu vou dar descanso para a sua alma. É o Espírito Santo que nos ajuda a cada dia. É Ele que vai nos fortalecendo, a controlar, nos ajudando a controlar as nossas emoções e a cultivar dentro de nós os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, irmãs, que está descrito lá em Gálatas? Amor, alegria, paz, longanimidade, vamos lá? Benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. São frutos do Espírito. E quem vai nos ajudando diariamente a trabalhar isso em nós? O Espírito Santo. Agora, para alcançar o objetivo, existem alguns fundamentos, né, para sermos mulheres equilibradas. Primeiro, nós precisamos ter intimidade com Deus. Esse fundamento não pode faltar na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e nós começamos a deixar o nosso Pai do céu
o nosso Deus trabalhar na nossa vida, nos confortar, nos consolar, nos orientar, nos ajudar, nós não mais seremos as mesmas mulheres. Deus vai trabalhando em nós. E essa intimidade com Deus sugere que nós somos influenciados pela sua palavra. É a palavra do Senhor que dirige a minha vida, é a palavra do Senhor que me influencia, é o poder de Deus e a confiança que eu tenho nele que influencia a minha vida. Outro fundamento que precisa estar presente na nossa vida é a resignação. O que é resignação? É o mesmo que aceitação, é aquela ação, aquela condição de você estar submissa à vontade daquele que está sobre a sua vida. Nós estamos sob a autoridade de quem? De Deus. Então, nós precisamos ser mulheres resignadas e aceitar essa vontade de Deus, que é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável, não é? Então, nós precisamos entender que Deus tem propósitos e que, às vezes, nós estamos passando por determinadas situações e que a nossa vontade vai ser de questionar, de apontar o dedo, mas Deus tem o controle de todas as coisas e nós, como servas do Senhor, nós aceitamos a vontade de Deus e buscamos o equilíbrio para passar por aquela situação que o Senhor achou que nós tínhamos condições de passar. Quantas vezes eu já não orei e falei, Senhor, eu acho que o Senhor está enganado comigo. O Senhor está achando que eu sou mais forte do que eu sou. Porque a palavra de Deus diz que não vem sobre nós tentação alguma além do que nós possamos suportar. Você já teve essa sensação de que Deus está achando que você é quem você acha que você não é? E às vezes nós falamos, Deus, isso está demais. Mas o Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Outro fundamento que precisa estar presente na nossa vida é a resiliência. O que é isso? É a capacidade da gente se adaptar. É a capacidade da gente ver as mudanças, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e nós vamos nos recuperar dessas situações, nós vamos nos ajustar a essas situações, nós vamos aprender com ela. É sinônimo de resistência, de superação. Eu vou superar isso, porque eu sei quem eu tenho crido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e as preocupações, os problemas, as dores, não me importa quanto tempo isso vai durar, mas é certo que isso vai passar. Isso vai passar. E enquanto eu estiver passando por isso, eu preciso me ajustar a tudo isso. E outro fundamento que nós precisamos é domínio próprio sobre a língua e sobre o nosso temperamento. Olha, as nossas palavras, elas podem ferir como uma espada, e as nossas palavras também podem trazer cura para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê domínio próprio sobre aquilo que a gente fala. Tem muitas mulheres que não conseguem um equilíbrio no seu falar. E nós precisamos buscar isso de Deus. Deus, me ajuda a controlar a minha língua e meu temperamento. Eu sou dada à ira. Muitas vezes nós temos que orar, Senhor, eu sou dada à ira, ou eu sou dada à depressão, eu sou dada a ficar trancada num quarto, ou a ter autopiedade, a ter autocomiseração, né? E isso precisa ser o quê? Tratada. Isso é do seu temperamento? É. Mas o seu temperamento tem que ser dominado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, isso é próprio meu, do meu temperamento, mas eu estou sujeito à vontade do Senhor. Eu quero ter equilíbrio. Diante da situação difícil, eu não quero brigar com todo mundo, xingar todo mundo, a ponto daí a pouco eu ter que passar vergonha de ir lá, não é? Me retratar, corrigir, me dar equilíbrio no meu jeito de falar e no meu temperamento. Senhor, eu não quero ser aquela mulher também que quando passa com um problema, vai para dentro de casa, tranca as portas, deita na cama, deita no quarto, fica chorando e de lá não quer sair. Eu quero ter controle sobre isso, porque não foi para isso que Deus nos chamou. E lá no 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, todo mundo conhece esse versículo de cor, vamos recitar. O que é que fala? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo,
o vosso adversário anda ao redor como um leão, buscando a quem ele possa tragar, devorar, buscando a quem ele possa devorar. Sede sóbrios. O que significa essa palavra sóbria? O que é isso, gente? Ser sóbrio. Ser lúcido. Quando a gente pensa nisso, se você olhar no dicionário, você vai encontrar desse jeito. Sóbrio é aquele que não está bêbado. Sóbrio é aquele que está desperto, que está consciente, com a capacidade de discernimento. Certamente você já viu uma pessoa bêbada, não já? Então, quando essa pessoa, que você já viu está bêbada, algumas características que a gente vê. Essa pessoa, ela fala tudo que vem à mente. O andar dela, como que é o andar? Cambaleante, trôpego, não é? Ela não raciocina bem, não é assim? Ela é uma pessoa que se torna inconsequente. Outras se tornam ainda agressivas, violentas, não é? Normalmente, o efeito, quando elas estão, as pessoas quando estão sobre o efeito do álcool, elas são totalmente diferentes do que, na verdade, elas são quando estão sóbrias. Então, muito facilmente, mesmo sendo novas criaturas, mesmo tendo Jesus morando no nosso coração, às vezes nós podemos perder o controle e deixamos de ser pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, que não andam cambaleando tropegamente. Então, cuidado, porque as consequências disso podem ser graves para a nossa vida. O versículo diz: vigiem, sejam equilibradas, vigiem. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor. E ele fica à espreita. E nesses momentos em que nós estamos trôpegas, cambaleando, sem discernimento direito, falando o que não deveríamos falar, ele aproveita e ele entra na nossa vida e ele produz estragos em nós. Lá em 1 Tessalonicenses também 5:8 diz o seguinte: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, sejamos equilibrados, vestindo-nos da fé e do amor. Olha novamente aí, o fruto do Espírito, vestindo-nos da fé e do amor. E aí, quando você vai analisar a vida dessa mulher virtuosa lá de Provérbios 31, olha só, o marido confiava nela, e não há falta de ganho na sua casa. Não há falta de ganho na sua casa quer dizer que não havia o quê? O que quer dizer isso? Não faltava as coisas na sua casa. Quando tem tudo numa casa, as coisas estão certas, não está faltando nada, não é? Às vezes a pessoa até ganha pouco, mas ela consegue estabelecer padrões, de como que vai ser. Nós vamos gastar isso, nós vamos gastar com isso, nós vamos gastar tanto com isso, com isso. Dá uma sensação de que há um equilíbrio dentro da sua casa. Então, nós precisamos ser mulheres equilibradas, até mesmo na área financeira, porque quando nós somos mulheres equilibradas na área financeira, o marido confia em nós, não é? O marido confia em nós. Essa mulher faz o bem e não o mal, e ainda diz assim: todos os dias da sua vida, todos os dias. Ela trabalha de boa vontade, ela distribui tarefa para as suas servas. Olha o equilíbrio. Ela sabe, ela tem gente que está debaixo da orientação dela. Vamos dizer assim, ela tem secretárias em casa, ela tem uma lavadeira, ela tem uma passadeira, ela é uma privilegiada, mas ela consegue administrar e distribuir as tarefas. Ela é uma mulher que negocia. Engraçado que fala assim, ela examina as coisas antes de comprar. Examina antes de comprar. Isso quer dizer que ela não compra à toa, não é? O terreno que ela comprou, a propriedade que ela comprou, era para plantar. E a plantação ia trazer o quê? Retorno financeiro, trazer ganho. Então, muitas mulheres estão aí, são consumistas, comprando à toa, trazendo despesas para dentro de casa, e às vezes aquilo que compram não vai servir
para nada, né? Diz também que ela tem força e fortalece os seus braços. Ela estende as suas mãos sobre o fuso, as mãos dela pegam na roca, quer dizer, uma mulher que põe a mão na massa, que trabalha. Ela abre a mão dela para os pobres. O marido dela é conhecido nas portas e se assenta entre os anciãos. Ela abre a boca dela com sabedoria, olha o equilíbrio. Quando a boca dela abre é com sabedoria, e ela está atento ao andamento da sua casa. Quem não quer ser uma mulher assim? Fala para quem está do seu lado, eu quero ser uma mulher assim. Eu quero ser uma mulher assim. Quando a gente lê isso, fala assim, é isso aí que eu quero ser. É fácil, minhas irmãs? Né? Não, isso não é fácil, não. Isso vem de um dia para o outro? Não. Nós temos que buscar, e nós vamos dar uma paradinha agora, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus nesse momento que nos dê esse equilíbrio dessa mulher. Feche os seus olhos e comece a orar e falar com o Senhor. Em que área que você precisa buscar o equilíbrio? É na área financeira? É no seu relacionamento com o seu marido? É no seu falar? Não é? É no ajudar as pessoas? É no estender as mãos? É no falar com sabedoria? É em olhar como que está sendo administrado o andamento da sua casa? Deus, por favor, olha para o nosso coração nesta noite e nos ajuda. Nos dá esse equilíbrio em todas as situações. Porque se nós formos mulheres equilibradas, nós vamos conseguir desenvolver os muitos papéis que o Senhor tem nos dado. Se o Senhor nos proporcionou, Senhor, esses papéis de filha, de mãe, de esposa, de profissional, de amiga, é porque o Senhor confiava em nós. Por favor, Deus, nos ajuda e nos dá a graça de sermos equilibrados em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Outro que nós vamos trabalhar aqui, outro ponto. Para sermos essa mulher que desenvolve muitos papéis, nós precisamos ser uma mulher curada. Uma mulher curada das mágoas, uma mulher curada das amarguras, curada dos traumas, das frustrações, das dores, das decepções que todas nós passamos. Não adianta você pensar, falar, mas eu sou mais sofrida. A minha vida é mais difícil do que a vida dos outros. Todas nós passamos por perdas e passamos por frustrações. E nós precisamos superar as dores e usarmos essas dores, essas perdas, essas frustrações para a gente amadurecer e não para nos destruir. Porque muitas vezes nós permitimos que as dores e os problemas venham destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso jeito de ser. Agora, nós precisamos repensar, é necessário que a gente repense como que nós estamos lidando com todas as dificuldades. Precisamos aprender a ver as coisas sobre um outro ângulo, de uma outra janela. Precisamos aprender a olhar com os outros olhos, porque perdas e frustrações são inevitáveis nessa vida. E se nós não trabalharmos isso, nós vamos viver assim, entre momentos de felicidade e entre momentos de extremo sofrimento. Vai ser aquela gangorra, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou sorrindo, ora eu estou chorando demasiadamente. Então nós precisamos buscar a cura para as nossas emoções. Decepções, elas são geradas em nós pelas pessoas que nós mais amamos. Os nossos amigos, eles nos frustram. Os nossos colegas de trabalho não são perfeitos e nem agradáveis conosco o tempo inteiro. E se nós nos isolarmos, nós vamos viver uma vida de solidão. Nós não podemos viver isolados por causa do jeito de ser das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos proteger, filtrar, direcionar e tratar a nossa emoção. Olha só, você precisa proteger. Porque as nossas emoções podem ser protegidas? Pode. As nossas emoções precisam ser filtradas. Isso que eu estou sentindo, está dimensionado de uma maneira certa, correta? É assim mesmo? É dessa forma mesmo? Não é? Elas precisam ser direcionadas. Eu vou direcionar a minha emoção para isso. Não é? E elas precisam ser tratadas. Então, nós nos tornamos vítimas das nossas emoções quando
Né? A partir do momento que nós não damos conta dos nossos problemas e não damos conta de lidar com tudo isso que vai acontecendo ao nosso redor. Todas nós, tanto eu como você, nós temos lá dentro de nós aqueles quartinhos escuros, aqueles cômodos que são escuros na nossa alma e que às vezes nós nem damos conta que eles estão lá. De repente, quando vem uma determinada situação, aquilo aflora e a gente se assusta com aquilo que está vindo lá do nosso interior, a gente se decepciona com a gente mesmo. E há momentos que nós precisamos acender a luz para poder enxergar aquilo que está lá no nosso interior, aquela sujeira, aquelas coisas que estão ainda armazenadas, guardadas no nosso interior, e iniciar em nós um tratamento para tirar essas tristezas, esses rancores, essas amarguras, esses medos, essas ansiedades que estão na nossa alma. E você sabe quem é especialista em fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Nós, de nós mesmos, nós não podemos nada. Nós precisamos contar com a graça, com a misericórdia e com o favor do nosso Deus, para trazer luz a esses cômodos que estão escuros na nossa alma e que nos mostra que onde a luz de Jesus precisa realmente entrar em nós. Se você tem um sentimento de vazio, você já passou por isso? Aquele sentimento de vazio dentro do seu coração? E eu quero te dizer que isso aí não é falta de amor de marido, isso não é falta de amor de pai, de mãe, de filhos, de amigos, porque não é justo, não é certo a gente depositar no outro a responsabilidade de nos fazer o quê? Pessoas felizes. Nós precisamos trabalhar isso em nós. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Jesus é o único que pode preencher o vazio do nosso coração. Ele é o único que pode nos preencher na totalidade, trazer alegria para as nossas vidas em meio a todos os problemas e dificuldades que nós vivemos. Muitos de nós somos carentes e temos esses sentimentos de insegurança, esses sentimentos de ciúme, de desconfiança, de autocomiseração guardados lá dentro de nós. Às vezes nós não conseguimos conviver com as diferenças do esposo, do filho, da amiga, da pessoa que trabalha conosco. São diferentes de nós e nós não conseguimos conviver com isso. E nós precisamos buscar do Senhor, viver em paz no nosso interior e aprender a ser felizes apesar das pessoas que estão ao nosso redor. Você pode se maquiar toda, pintar o seu cabelo, vestir a sua roupa mais bonita, mudar o seu exterior, mas como que está o seu interior? Às vezes as pessoas olham para nós e acham que tudo está bem na nossa vida, que está tudo 100%, mas lá por dentro o nosso coração está ferido, está machucado, está magoado, está sofrido, né? E eu quero convocar você nesta noite a não ser uma mãe amarga, a não ser uma irmã, né, intolerante, uma esposa dura, uma pessoa crítica, uma pessoa implicante com a outra. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a sermos curadas a cada dia. A vida tem esses obstáculos que nos são apresentados várias vezes, né, que são imprevisíveis. E nós precisamos pedir a Deus graça para poder lidar com tudo isso. Há um texto muito pequenininho do Augusto Cury, que nós já até colocamos no jornal, que fala assim, acenda a luz. Fala que certa vez uma pessoa, ela dormia mal, porque ela morava num porão muito escuro. E ela trabalhou duro, sonhava em colocar uma lâmpada naquele ambiente. Depois de muito trabalhar, ela contrata uma eletricista, e aquele eletricista coloca a tão desejada lâmpada. E antes de acendê-la, ela pensou, finalmente agora eu vou conseguir dormir tranquilo, porque vai ter luz no meu ambiente, vai ter luz na minha vida. E quando ela acende aquela luz, ela fica surpresa, porque ela perdeu o sono. E por que ela perde o sono? Porque ela conseguiu enxergar aquilo que está à sua volta. A luz expôs a realidade. E ela começou a ver que ali havia sujeira, havia insetos, havia aranhas. E ela só descansou depois que ela conseguiu fazer uma faxina naquele lugar. E, infelizmente, muitas preferem viver no escuro. E nós precisamos ter coragem para acender a luz que está no nosso porão e fazer uma faxina
na nossa alma. Diga para quem está do seu lado, acende a luz na sua vida. Acende a luz. E para terminar, minhas irmãs, como nós damos contas, como vamos dar conta desses vários papéis? Sendo uma mulher que teme ao Senhor, precisamos ser essa mulher. O que levava essa mulher a se comportar dessa maneira? De onde vinha essa generosidade toda, esse altruísmo, essa força? O que levou essa mulher a ser uma mulher tão nobre? O segredo da mulher virtuosa era o temor do Senhor. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temor não significa que uma atitude negativa, uma atitude de medo do Senhor, não. Mas é você ter consciência da grandeza do seu Deus e da sua fragilidade humana. Do quanto que você carece dele, quanto você precisa dele, o quão grande ele é. E isso nos leva, uma busca prioritária e determinada do Senhor, quando nós temos essa consciência. Temer a Deus é levar a Deus a sério, é obedecer a palavra de Deus, é ter um comprometimento espiritual com Deus em todo o tempo, é ter raízes profundas. O Salmo 1 nos diz que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, tudo quanto fizer vai prosperar. Essa árvore só é assim porque ela tem raízes profundas. Beleza física, ela vai passar com o tempo. Hoje você tem 20 anos, amanhã você tem 30, daqui a pouco você tem 40, daqui a pouco você tem 50, quando você assusta, você já está com 60. E a beleza física, cada década traz a sua, não é não, gente? Nós não podemos querer pegar uma mulher de 50 anos e colocar ela de um lado de 20 e falar assim, olha só, essa aqui é tão bonita, olha o corpo dela, não é? Cada década tem a sua beleza, cada mulher tem a sua beleza. Nós vivemos hoje numa sociedade que supervaloriza a beleza, que cultua o corpo. Não que nós não tenhamos que nos preocupar com isso, em sermos equilibradas no nosso comer, sermos equilibradas no nosso vestir, fazer exercício físico, Nós precisamos, há coisas que precisam ser feitas, porque senão elas vão caracterizar um desequilíbrio nessa área. Agora, o nosso exterior precisa ser cuidado, mas o nosso interior também. O que adianta você ter um corpo todo no lugar, ter o cabelo mais maravilhoso do mundo, ter o rosto mais esticado, botocado, cheio de plástica, mas o seu interior está enrugado, amassado, sofrido. Não vale a pena, Então, existem muitas mulheres que são lindíssimas, mas são vazias. Existem muitas mulheres que andam muito bem vestidas, mas quando elas abrem a boca, só sai futilidade da boca delas. A gente várias vezes conhece mulheres assim. E essa mulher do Salmo 31, ela era uma mulher que cuidava da sua saúde. Lá fala que ela tinha braços o quê, gente? Fortes e vigorosos. Uma coisa que tem vigor é uma coisa que tem saúde, que aguenta o tranco, não é? Ela tinha braços fortes, vigorosos. Para aguentar aquele pique que ela tinha, imagina comigo, com certeza ela cuidava da sua saúde, mas ela também cuidava do seu espiritual. De tudo que se tem ouvido, está lá em Eclesiástico, a suma o resumo de tudo é o quê? Teme ao Senhor. Então, a vida vai apresentando para mim e para você, todos os dias, novas oportunidades. E a mulher que teme ao Senhor, ela evita o mal, ela foge do pecado, ela busca viver uma vida de santidade, ela não se adapta à forma desse mundo, ela não se conforma com a maioria, ela não entra na forma, ela é uma mulher que faz diferença. O temor do Senhor é Ele que vai nos livrar de lugares perigosos, de ir a lugares que nós não devemos ir, de atitudes que são suspeitas, de pessoas que são sedutoras. É o temor do Senhor. Não é porque nós somos boas, somos super fortes, somos super mulheres. É porque nós temos temor ao Senhor. É o temor do Senhor que nos faz ser esposas fiéis, mães zelosas. O temor do Senhor, ele prolonga os nossos dias de vida.
Então, essa mulher que teme a Deus, ela vai rejeitar esse relativismo que o mundo impõe, ela não vai aceitar suborno, não vai subornar ninguém, e ela vai ser bênção na vida daqueles que a cercam. E eu quero dizer para você nesta noite, você é joia fina, joia rara, joia de grande valor, você é amada do Senhor. E você que está com a sua identidade, muitas vezes confusa com os seus múltiplos papéis, com as funções que você tem, às vezes com o ativismo religioso, com as muitas tarefas que você tem que desempenhar na sua vida, no seu dia a dia, você tem que se lembrar que essa mulher era uma mulher que tinha tempo para Deus, que tinha tempo para o marido, que tinha tempo para os filhos, que tinha tempo para si mesma, porque ela sabia priorizar as coisas certas no momento certo. E é muito lindo, porque diz assim, que os filhos a chamam de ditosa, feliz. A nossa mãe é uma mulher feliz. A nossa mãe é uma mulher ditosa. O marido olhava para ela e falava assim, olha, muitas mulheres têm muitas virtudes, mas você é a mais excelente de todas. Quer dizer, existiam outras mulheres com muitas virtudes, mas o marido reconhecia que ela era mais excelente. E eu quero convidar você nessa noite a imitar essa mulher, seguir o exemplo dessa mulher, serva de Deus, esposa, mãe, amiga, trabalhadora, profissional. Tomara que nós aprendamos dia a dia com essa mulher, porque assim a nossa vida vai ser muito melhor. Amém, irmãs? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a buscar esse equilíbrio, sermos essas mulheres saradas, curadas. Às vezes tem coisas na sua alma que ainda estão guardadas, que precisam ser trabalhadas para o Senhor, e que você incline o seu coração ao temor do Senhor. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Senhor, essa mulher é padrão de tudo que o Senhor quer para as nossas vidas, e nós desejamos, almejamos ser como ela. Pedimos a Tua graça, a Tua direção. Pedimos, meu Deus, a Tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a sermos equilibradas, moldadas, transformadas pelo Senhor. E sermos capazes de cada dia ser pessoas melhores, transformadas pelo Teu poder e restauradas para a honra, glória do nome do Senhor e para embelezar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.